Eu tive a minha vida transformada através da educação, mas também através do bucho, como o bom cearense fala. Então, do bucho por quê? Porque eu ia para a escola porque eu tinha fome e não porque eu queria aprender. Já tem um setor aí que a gente fala que é a nova economia, que é o 2.5, né? Que é a conexão do primeiro com o terceiro. Como é que é? Então, o 2.5 é o que a gente, inclusive, hoje faz a classificação de negócios de impacto social. A lógica desse mercado, ela tem sido muito quebrada. Não pode mais ser o lucro pelo lucro. Eu preciso lucrar, mas eu estou lucrando de forma digna. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Fala Quem Faz, a voz de quem empreende nos bastidores. Estamos no episódio 5, meu nome é José Pileira e nessa conversa troquei com Heraldo Noronha, um cara inspirador que veio do interior do Ceará e teve uma trajetória riquíssima de autodesenvolvimento e na fase adulta passou a usar a sua origem humilde como uma força motriz para ajudar crianças e adolescentes através do Instituto Voar, onde ele hoje é diretor. Além dessa história bastante inspiradora do Heraldo, nós conversamos sobre ESG e vários outros assuntos. Então, sugiro que você entre nessa conversa e nos acompanhe. Heraldo, obrigado, bem-vindo. Meu irmão. Comece me falando como que uma criança de Tauá se torna, né, o diretor, um líder de uma associação como Instituto Voar, Associação Voar, e me fala um pouco o que é, né, a Associação Voar também. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Imagina, eu acho que sempre é um prazer. cara. A gente está aqui, tá nesses espaços, gerar conexões e, como eu sempre falo assim, não é conectar por conectar, são conexões reais. Né? Eu acho que o fato de eu estar aqui hoje falando é porque realmente veio a partir de uma conexão, né? Então foi através do meu amigo André Peixoto, apoiador da gente. E no final é isso, é a gente entender que a gente tem uma missão de vida, todos nós, seja ela através aí do brand, do marketing, da comunicação, seja a gente através do impacto social. Então é isso, é fazer com que as nossas conexões durante o dia sejam reais e a gente possa impactar pessoas. Dito isso, eu acho que eu sou a prova disso, eu sou a prova de muitas conexões que foram feitas. Alguém acreditou em mim antes mesmo de eu acreditar. Então eu costumo brincar que eu tive a minha vida transformada através da educação, mas também através do bucho, como o bom cearense fala. Então do bucho por quê? Porque eu ia para a escola porque eu tinha fome e não porque eu queria aprender. Então essa é a minha trajetória dentro do terceiro setor, né? Antes de escolher o terceiro setor, eu costumo dizer que ele me escolheu. Então, é algo que faz muito sentido para mim durante esse processo. A minha jornada dentro do Centro Educacional Bethesda, né? Que uma escola que até hoje existe, e hoje eu tenho o privilégio de poder dizer que, inclusive, minha mãe é a diretora dessa escola, né? Está lá hoje contribuindo com o desenvolvimento dela, já é um trabalho de 36 anos. E aí, como eu comentei inicialmente, eu fui porque eu tinha fome. Então, eu venho de um contexto aí de uma casa de 5 filhos. A gente vivia numa situação, de fato, de vulnerabilidade social e econômica. Então, na verdade, a escola foi uma porta aberta para que a gente pudesse ter a nossa refeição, que a gente pudesse ter ali as nossas necessidades básicas, né? E poder viver basicamente de forma digna e poder acessar isso. Mas, estando lá, é onde eu tive a oportunidade também de aprender e desenvolver muitas coisas. Então, de fato, a Compassion, através da Compassion, pelo Centro Educacional Bethesda, muitas oportunidades me foram dadas, me foram ofertadas. Eu costumo dizer também que foi a necessidade naquele momento que fez com que eu agarrasse essas oportunidades. E hoje estou aqui para poder contribuir aí com outras centenas de crianças e famílias, entendendo que o que foi me dado, não me sinto em dívida, sempre gosto muito de deixar claro isso. O que eu faço hoje não é porque eu me sinto em dívida porque alguém fez por mim, mas porque eu entendo que faz sentido, é aquilo que corrobora com o meu senso de propósito e missão na vida, é o que eu quero fazer, então faz muito sentido, entendendo que a partir essa oportunidade que foi gerada para mim, hoje eu posso também colocar os meus dons e talentos a serviço aí de tantas outras crianças para poder oferecer e promover oportunidades para ela. E aí, quando a gente fala de promover oportunidades, uma coisa que é muito importante dizer é que a gente não tem como garantir de que todos vão acessar essas oportunidades. Então, todas as vezes que eu olho para o nosso trabalho, que eu olho para o que a Voar faz, e não só na Voar, mas nas outras iniciativas que eu também faço parte, é que no final do dia a gente não quer ficar meio que metrificando, né, ou contabilizando os que deram certo ou os que não deram certo. A verdade é, a gente conseguiu oferecer essas oportunidades, a gente conseguiu gerar essas oportunidades, elas foram dadas. Alguns vão conseguir acessar, outros não. Então, sempre quando eu penso nisso, eu olho um pouco para a minha jornada, né? Eu olho para trás. Se eu fosse olhar para a minha turma lá em Tauá, na Bethesda, muitos dos meus colegas ficaram pelo meio do caminho. Alguns, de fato, entraram dentro de um contexto de tráfico, infelizmente. Outros foram presos, outros foram mortos.
né? Então, na verdade, assim, não dá para você meio que metrificar ou dizer esse vai dar certo, aquele que vai dar errado. No final do dia, a gente quer poder oferecer igualdade para todos. Alguns vão conseguir acessar, outros não. E a gente segue construindo esse caminho, entendendo que é isso que nos foi confiado, é isso que a gente quer poder ofertar. Perfeito, cara, perfeito. Heraldo, cara, a tua jornada ela é muito singular. Claro que a gente deve ter N histórias lá, né, de pessoas lá de superação, né, que começaram junto com você, que estão hoje, né, sendo assistidas através dos programas que vocês gerenciam. Mas eu queria entender de ti, cara, se de alguma forma você usa a sua própria trajetória, eu não vou dizer não como modelo, mas de alguma forma como um exemplo de inspiração para a criançada que está lá, e se sim, e se isso gera uma conexão, se isso gera ali digamos, algo genuíno, né? Entre vocês e as crianças lá. As crianças espelham, sabem dessa tua trajetória? Ou só acham que é um tio que tem um coração bom lá e está fazendo o projeto acontecer? Né? É muito engraçado você estar trazendo, porque quem não conhece a minha trajetória, a minha história, quando olha, todos nós temos meio que um biotipo, né? Você faz um pré-julgamento da pessoa, você olha, a depender da forma como ela se veste, do contexto que ela está, não, já viveu dentro de um contexto de muitos privilégios. E aí, muitas vezes, é até engraçado isso na oportunidade que às vezes que eu tenho de me conectar com pessoas, na primeira vez, numa comunicação, as pessoas sempre acham que eu venho de um contexto de muitos privilégios, né? E aí não sei se da forma de se vestir ou de se comunicar, o que é. Então sempre as pessoas olham assim, não, mas eu nunca imaginei que você pudesse ter vivido num contexto desse. Como assim? Eu achei que você era caridoso, né? Eu escuto muito isso, é uma palavra que eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade. Porque uma coisa que eu entendo é que o que a gente faz não é caridade, né? O que a gente faz realmente gerar oportunidade de transformação de vida. Porque na minha lógica, e é até bom depois a gente, quem sabe aí, quem estiver nos assistindo, comentar e trazer com mais profundidade sobre isso. Na minha lógica, a caridade é como se você estivesse fazendo uma troca. Eu estou sendo caridoso porque eu espero algo em benefício para um benefício para mim. Então, se eu entrego isso para você, eu estou fazendo isso através de uma caridade, é porque eu quero ser recompensado de alguma forma. E aí tem diversas formas como as pessoas entendem isso, né? Seja através de ter uma vida eterna, seja eu ser, de certa forma, ser beneficiado. Quando eu digo benefício, é um benefício de Deus olhar para mim de uma forma diferente. Ela é diferente porque eu estou sendo caridoso, e não é a forma como eu acredito, né? É a forma como eu visualizo, né? E aí é engraçado você dizendo isso, porque, de fato, uma coisa que eu tenho muita dificuldade, estava esses dias conversando com o doador da VAI, dizendo para ele, eu tenho dificuldade de vender miséria. Então, se tem algo que é muito forte e importante para mim, inclusive na nossa comunicação da VAI, você nunca vai ver uma criança, nunca você vai ver nos nossos vídeos ou na postagem, uma criança maltrapilha, uma criança suja, uma criança num contexto, né, de muita vulnerabilidade, porque não é o que a gente acredita. Então, eu acredito muito que a gente precisa comunicar aquilo que a gente quer atrair. E quando eu digo que a gente quer atrair, o quê? Prosperidade. E essa prosperidade, ela não necessariamente só é financeira, né? É uma prosperidade de uma criança viver dentro de um lar com afetividade, sendo bem cuidada, podendo ser criança, né? Podendo acessar ali espaços de lazer, de brincadeira. Então, é nisso que eu acredito muito. Então, é a forma que eu busco me comportar e me comunicar. Muito bom. Inclusive, eu vi lá algumas coisas que vocês fazem nas redes sociais. É exatamente isso que você está falando mesmo. Aproveitando esse gancho, cara, e aí retomando um pouquinho da pergunta, não sei se você está no dia a dia ali do mão na massa, ou se está mais na parte mais administrativa hoje em dia, mas eu queria saber se existe algum relato assim de alguma criança que chegou lá que você falou, poxa, existem casos que nem a pessoa acredita em si, né? Né, são pessoas em situação de vulnerabilidade e tudo mais. Já teve um caso de uma criança, de uma família que chegou lá desacreditada, né? E aí vocês perceberam esse ponto de virada, assim, puxa, através dessa descoberta desse mundo novo, assim, de possibilidades e tudo, ou seja, você já notou um estalo em alguém? Sim, total. Isso é super de forma recorrente, acontece diversas vezes. E hoje a gente tem um privilégio de ter pessoas no time da VAR que já foram crianças atendidas pela gente. Que massa. Hoje eu tenho a Kaiane, que é uma das nossas monitoras, que foi minha aluna. Né? Hoje eu estou como diretor da VAR, mas na verdade eu começo minha jornada na VAR como voluntário. Sim. Se a gente fosse construir aqui uma linha do tempo, na verdade, levaria até um tempo aqui considerável aqui nesse nosso momento, porque é uma jornada que vem sendo construída. As coisas não aconteceram do dia para a noite. Então, quando eu olho para a Kaiane, que foi uma criança que foi atendida por mim, foi minha aluna, e hoje
tá lá no nosso time sendo colaboradora. Quando eu olho para o Miquéias, que hoje ele é um músico, né? Músico mesmo profissional, que foi uma criança que aprendeu a tocar violão na Voar, dentro de uma oficina que a gente ofertou. Miquéias também foi meu aluno. Miquéias já foi uma criança atendida pela gente, que já foi nosso monitor de música e hoje trabalha, né, numa loja que vende instrumentos. E também é músico profissional, atua, seja na igreja dele, seja em outros espaços, é convidado, né, e foi uma criança que se desenvolveu muito nesse contexto. Então, isso é muito bom, porque quando a gente olha toda essa trajetória, a gente percebe que, de fato, a gente está conseguindo fazer com que algumas dessas, na outrora, eram crianças, hoje, aí, na sua construção de vida adulta, já estão acessando espaços de oportunidades que foram ofertadas pela gente. Então, eu sou muito à prova disso. E voltando um pouquinho para a tua pergunta anterior, sim, todas as vezes que eu tenho a oportunidade, eu gosto muito de trazer isso para os nossos adolescentes que a gente atende, que eu já fui uma criança como eles, né? Que eu já vivi num contexto de vulnerabilidade e acordar muitas vezes e não saber o que comer. Então, assim, é engraçado isso, porque durante muito tempo eu olhava para a minha trajetória como uma forma triste, né? Quando eu digo forma triste, era no contexto assim, cara, já passei por tanta coisa, né? Difícil. E hoje parece-me que foi uma fase da vida. Aconteceu, vivi nesse contexto e que, cara, passou, né? Então eu não tenho esse olhar, como eu falo assim, de miserabilidade, de olhar isso com contexto de muita tristeza. Tipo, vivi isso. Inclusive eu entendo que hoje foi muito importante para você enxergou como uma base, né? Algo que sedimentou ali você como indivíduo e você daquele ponto em diante, né? Total. Eu acho hoje isso o impacto, importante. Exatamente. E hoje o impacto é isso aí que a gente falou na sua leitura da bio, né? A trajetória que você ressignificou, coloca aí o ingrediente importantíssimo de educação, poder da educação, né? Como agente de transformação, né? Então é sobre isso que a gente está conversando aqui hoje, é sobre você, né? Nesse primeiro bloco, mas sobre como que isso ampliou-se aí através da atuação na associação. Tu pegando a educação é importante, né? Voltando um pouco para minha infância lá em Itauá, como eu falei, eu sou o terceiro de uma família de 5 filhos, então tem 2 mais novos e 2 mais velhos do menino, que eu. Viu? Tudo menino? Não, são 4 homens e uma menina, né? Emanuel, mais velho, Sara, eu, Esdras e Eliabe. Então, e é um atrás do outro, né? Uma escadinha mesmo, assim. E aí, dentro desse contexto, uma coisa que sempre foi muito importante para mim, assim, como eu falei, eu fui ganhado pelo bucho, pela fome. Então, eu tinha fome, então eu ia para a escola porque eu sabia lá que tinha para comer. Eu lembro de cenas, assim, na minha infância, da gente acordar e minha irmã olhar para o meu pai e falar assim, pai, eu quero café hoje. E aí meu pai e minha mãe faziam um círculo entre a gente, vamos orar porque vai aparecer. E a gente não tinha nada para comer. Ou às vezes meu pai olhava e disse, mas filha, tu não tá vendo esse bolo e esse café aí na mesa? E não tinha nada. Mas sempre nesse movimento assim, você não tá vendo? Vamos ter fé. E aí, assim, é muito engraçado dizer isso, né? Eu sou uma pessoa cristã, acredito demais assim, em Deus, em providências, e acontecia. Da gente parar, orar e ter aquele momento de dizer assim, vamos orar porque alguém bater na porta e chegar com um saco de pão, uma peça de mortadela. E eu acho que isso tudo foi muito importante, como eu falei, para a construção de quem eu sou, não só de quem eu sou, mas de como a gente, enquanto família, lidou com tudo isso, né? Eu brinco, outro dia eu estava conversando com a pessoa, né? Outro tempo, eu venho do contexto que eu morava numa casa que não tinha banheiro. Então, a gente fazia as nossas necessidades no quintal de casa, tinha lá o que a gente chama de bojo, que é nada mais do que uma estrutura de cimento declinada, que você faz suas necessidades, ela vai direto para o esgoto. Em nenhum momento nessa minha trajetória de vida eu olhei para isso como se fosse algo de demérito, sabe? De tipo assim, eu era alguém menos importante. Ou eu acho que os meus pais fizeram muito isso de forma muito importante assim pra gente. Não é de onde a gente vem, mas é para onde você quer ir. Isso é importante você pontuar, porque a gente vive muito numa sociedade, né, midiática, de redes sociais, de aparências, né? Então, tu traz essa verdade para cá e você ter muita consciência, né, disso que te formou é muito importante. Inclusive, né, retomando a coisa do exemplo, é sim um exemplo, né, para esses jovens, né, tem muitos adolescentes lá, pessoas que têm contato com as redes sociais, com essa cultura da ostentação, da imagem. Então, esse tipo de relato é, de fato, um exemplo, assim, né? Bem bacana, Heraldo. Que bom, cara, ter essa conversa contigo aqui. Mas deixa eu puxar um outro tópicozinho aqui. Na tua fala inicial você falou terceiro setor. Cara, fala pra gente aí o que é que seria o chamado terceiro setor. Que são as organizações da sociedade civil, mais conhecido popularmente como organizações não governamentais
e a gente chama hoje de OSC, né? Organização da Sociedade Civil. E aí a gente, na verdade, já tem um setor aí que a gente fala que é a nova economia, que é o 2.5. O 2.5 é o que a gente, inclusive, hoje faz a classificação de negócios de impacto social. A Artemisia é uma incubadora de negócios de impacto de São Paulo. Eu gosto muito dessa classificação que ela diz que é cabeça de negócio e coração social. Então, como é que eu posso criar negócios que possam resolver problemas socioambientais? Então, eu quero ter um negócio lucrativo que gere receita e renda, mas que, ao mesmo tempo, esse negócio ele possa resolver uma dor. Ele possa trazer uma solução social ou ambiental. E a gente tem diversos negócios já sendo desenvolvidos, no Ceará, inclusive no Brasil. É uma política que está sendo super difundida. O Ceará tem sido muito guardião nesse contexto, né? Através aí de políticas públicas mesmo, dentro dos negócios de impacto social. Então, tem essa diferenciação, que são os negócios 2.5, que eu tenho uma atividade lucrativa, eu vendo um produto ou serviço, então, ali, mas eu estou em busca de resolver um problema socioambiental. E aí podem ser problemas diversos. Então, eu vou dar um exemplo prático. A gente tem, eu gosto muito deles, que é o Jardim no Buffet. Ele é um buffet do Bom Jardim, ele é um negócio social, ele nasceu de uma necessidade de atender mulheres e usando a gastronomia também como forma ali de ferramenta para levar saúde mental para essas mulheres. O Jardim no Buffet ele é um buffet que capacita mulheres locais e vende um serviço de buffet. Então, o Lucas vai fazer o aniversário dele, quer contratar um buffet. Ele, ao contratar o Giardino, ele está contratando mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade, mulheres cis e trans, então também tem esse contexto, mulheres 50 mais, que têm mais dificuldade de acessar o mercado de trabalho, e, ao mesmo tempo, a receita desse negócio está sendo destinada para o movimento de saúde mental, que é essa OSC que trabalha com saúde mental. Então, esse recurso vai gerar capacitação profissional para essas mulheres, mas também vai gerar receita para elas, porque elas vão estar sendo empregadas. Então, a lógica é essa. Eu tenho um negócio que precisa gerar receita, precisa ter lucro, é uma empresa como qualquer outra, mas ela está em busca de responder uma dor e de atender uma necessidade. Então, o Jardim é um desses casos que a gente tem aqui no Ceará, onde está atuando desse formato, né? E a gente tem diversos. A gente tem o Mar Tapara Peixe, que é um negócio ali no Serviluz, do Instituto Metamorfose, que ele faz um trabalho ali de pesca, né? Os pescadores ali do Serviluz, ali do Cais do Porto, onde eles compram esses produtos, esse peixe, e escoam essa produção para os restaurantes e bares, então gerando uma receita maior para esses pescadores. Então tem diversos, né? Então é muito importante aí, já ficar deixa para você dar uma olhada e pesquisar mais sobre isso. Muito bom. Ver como é que a modernista também se encaixa nesse processo. Acho que é super importante. Negócios 2.5, né? Isso está dentro do guarda-chuva ESG e também fala para a gente aí de maneira didática, clara, o que é ESG. Não é só sobre o meio ambiente não, né, cara? Não. Não, de forma alguma. Quer dizer, tá dentro, tem a ver, mas não só. Tem também, mas não é só. Infelizmente, né, tem muito essa lógica de que confusão, o ESG está muito mais focado no ambiental. Inclusive, na minha pesquisa, né, eu hoje pesquiso sobre negócios sociais, e a gente traz muito sobre isso, né, dentro da academia, sobre o ESG, que as empresas é muito mais fácil focarem na sustentabilidade, porque, de certa forma, o custo é menor e ela gera um retorno mais rápido. Quando eu falo em ESG na sigla aí, eu preciso olhar para 3 frentes: a área ambiental, a área social e a área de governança, né? Então, geralmente, a social é a que sempre é deixada mais para escanteio. Por quê? Porque ela envolve muitas questões culturais e estruturais. Quando eu falo no contexto de investimento social, eu estou falando de pessoas. E isso requer um investimento que é a longo prazo, isso requer mudanças culturais e estruturais. Então, quando eu falo no ambiental, às vezes a gente usa muito a expressão greenwash, né? Uma expressão em inglês para dizer que você faz ali um marketing... para inglês ver, né? Então, assim, você faz, mas não faz. Você posta na foto, mas na prática... Ficar bonitinho, mas na prática... Exatamente. A gente fala aqui que existe o storytelling e o lorotelling. O lorotelling? A lorota, né? Já vou pegar essa daí. E aí, dentro desse contexto, muitas das empresas que dizem fazer, né? Porque, na verdade, o ESG é uma evolução do que a gente fala que era a política de responsabilidade social corporativa. Então, isso já vem muito antes, né? Então, as empresas já tinham seu setor ali de responsabilidade social. A gente é uma empresa, mas a gente faz umas atividades ali pontuais, a gente doa cestas básicas, né, que é importante nessa área, mas isso é assistencial. Isso a longo prazo não resolve um problema. A gente precisa pensar em soluções sistêmicas. E quando eu falo em soluções sistêmicas, né, assim, doar uma cesta básica, ela é necessária, ela é importante. Para a pessoa que passa fome ali, para você acessar qualquer oportunidade, você precisa primeiro se alimentar. É uma questão de dignidade. Mas a longo prazo você não gera uma mudança sistêmica.
né? A gente acredita muito na Voar que para você gerar essa mudança sistêmica, você precisa envolver muitos atores. São muitas pessoas que precisam estar dentro desse guarda-chuva, né? Você engloba muitas pessoas, são soluções complexas. E para soluções complexas, você precisa de pensamento também em possibilidades complexas, envolve muitas pessoas. E aí, nesse contexto, assim, o que é que a gente entende que gera realmente uma transformação real? Quando essa pessoa tem dignidade. O que é ter dignidade? Quando ela tem acesso ao poder de compra, o poder de compra dela, ela consegue ter acesso e ter dignidade, autonomia para poder escolher o que é que ela pode consumir. Quando você gera renda para ela, então ela sai do contexto de ser apenas uma assistida para geração de riqueza. E quando eu falo riqueza, é poder ter poder de compra, de poder escolher uma proteína melhor para a família dela que ela vai comer, de não comer só salsicha e passar a comer uma proteína, né, mais nutritiva. Então, tudo isso está englobado aí. E aí, a evolução da responsabilidade social corporativa vem para o ESG, né? Então, as empresas passaram a atuar com ESG dentro dessa política aí, ambiental, social e governança, né? E aí, como eu falo, é muito mais fácil você focar no ambiental, porque o custo, na maioria das vezes, não é tão alto. O retorno é mais rápido, as pessoas vão ver mais rápido, mas o social não. Mas você acha que essa priorização em relação ao ambiental vem muito em função da visibilidade que o tema traz? Porque existe um debate maior em torno disso ou não? Ou é porque... Olha, eu costumo dizer que a empresa quer lucrar no final do dia e que ela não está errada, né? O ruim é quando esse lucro ele é feito de forma desordenada, quando esse lucro ele não olha... Porque, assim, impacto a gente gera todos os dias, seja ele positivo ou negativo. O que a gente está fazendo aqui nesse momento, na produção daqui desse podcast, desse videocast, vai gerar um impacto. Podemos ser positivo ou negativo, né? E às vezes a gente está falando muito de impacto do ponto de vista ambiental, o impacto das nossas ações. Então, quando a gente pensa nesse contexto, né, de empresa e tudo mais, ela quer ter um retorno rápido. Então, quais as ações que muitas vezes a empresa está em busca de fazer, o que é que ela quer fazer, que ela vai trazer um retorno muito rápido? Então, por exemplo, a marca Reserva, e aí nem sei se pode estar trazendo nome aqui de marcas, mas eu gosto muito desse contexto, ela criou uma campanha que Estamos num ambiente seguro em que debatemos sobre marcas. Perfeito. Então, a Reserva criou uma campanha que se chamava 1P3P. A cada uma peça de roupa, eles doavam 3 pratos de comida. Essa campanha fez tanto sucesso, que eles venderam absurdamente o que eles não se esperavam, né, que era um P3P. Então, eles atrelaram a venda de um produto há uma solução, né? Ou aqui há uma ação, vou chamar de ação, nem de solução. Há uma ação social aqui de distribuição de alimentos no contexto de trazer segurança alimentar para famílias em vulnerabilidade. E aí, com isso, eles começaram a criar várias outras campanhas. Então, eles criaram o Rebeldes com Causa, né? O Rebeldes com Causa também foi uma campanha para eles pegarem, a partir da venda de produtos deles, e fazerem alguns investimentos sociais, e não só ambientais, que trouxessem mudanças sistêmicas, né? Então, em comunidades no norte, eles levaram o litro de luz, que é uma OSC, né? Que leva iluminação para comunidades ribeirinhas através da energia solar e de outras soluções e tudo mais. Então, é nesse contexto, assim, eles tiveram uma baita de uma ideia de marketing, conseguiram atrair o consumidor, e o consumidor, e sim, a gente precisa olhar para isso, o consumidor está muito preocupado existe, né, sim, na cadeia produtiva. Não é só na hora da comercialização do produto final, né? Então, dentro do contexto de suprimentos, supply chain ali, quando eu olho para essa cadeia de suprimentos, a minha empresa ela se preocupa de quem eu estou com, quem são os meus fornecedores, né? Então, assim, hoje a gente está no momento da chain, né? Chain, enfim, as pessoas comprando aí. Mas já olharam o contexto dessa cadeia de suprimento? Porque existe, e aí não tem como comprovar isso, então são matérias veiculadas que dizem que sim, existem pessoas que produzem para a chain que estão no contexto de trabalho análogo à escravidão. Então, tem consumidores que estão realmente preocupados com isso. Tu acha que essa preocupação dos consumidores é mais uma galera mais jovem, assim, os novos consumidores que estão chegando ao mercado? Ou tu acha que já é uma consciência ampla, assim, é muito da mais classe forte, média? Sim. Não, é muito mais forte, e aí dentro desse contexto, né, penso eu, de um consumidor mais jovem, mas é uma coisa que não está mais dentro dessa bolha só do consumidor jovem, ela realmente se expandiu. As pessoas realmente têm a preocupação de comprar produtos e serviços de marcas responsáveis, né? E quando eu digo, a gente, por exemplo, vivenciou isso, acho que há 2 a 3 anos, das vinícolas do Rio Grande do Sul, né? 3 ou 4 vinícolas do Rio Grande do Sul
foram aí verificados que estavam com trabalhadores análogos à escravidão, atuando eles em cárcere privado. E boa parte dessas empresas tiveram totalmente aí os seus produtos comprometidos na comercialização deles. Porque isso é uma coisa que hoje a gente tem mais consciência sobre isso, né? Não só o jovem. Então, sim, no primeiro momento eu acho que estava muito mais dentro de uma bolha de um público jovem, mas ela se expandiu. Acho que não é só mais um público jovem. Quando eu falo jovem, é para além de 35 anos, 35 mais. Existe muita essa consciência, sim, de saber se o produto e o serviço que eu estou consumindo, ele é prejudicial ao meio ambiente, se a pessoa que produziu aquilo, ela realmente tinha as condições necessárias de produção, né? Então, a lógica desse mercado, ela tem sido muito quebrada. Não pode mais ser o lucro pelo lucro. Eu preciso lucrar, mas eu estou lucrando de forma digna, eu estou gerando um impacto positivo, eu tenho respeitado o meio ambiente, eu tenho respeitado as pessoas. Porque uma coisa que é importante a gente pensar também é que, assim, no final do dia, tudo é gente, tudo são pessoas. Para a gente estar aqui nesse momento agora, são pessoas produzindo isso. Eu estou dando as condições necessárias para essa pessoa estar aqui nos ajudando a produzir esse videocast. Ela está com saúde mental adequada? Porque se ela não tiver, tudo isso vai comprometer. A gente vive muito hoje dentro do contexto do burnout. Quantas pessoas vivem, né, nesse contexto de não ter saúde mental e não poder, né, conseguir produzirem? Então, tudo isso precisa ser pensado. Então, quando a gente pensa dentro da política de ESG, isso também entra. Né? A saúde mental dos meus colaboradores, eu estudando as condições necessárias para ele produzir, porque às vezes a gente enquanto, né, e quando eu falo a gente enquanto empresários, empreendedores, no final do dia a gente quer fazer que o nosso produto e serviço rode, mas se você não se importar quem está ali nos bastidores, quem está ali produzindo isso, você sempre vai estar dando um murro na parede, porque não vai estar conseguindo chegar. Porque são pessoas que precisam ser cuidadas, pessoas que precisam estar em condições necessárias para produzir isso, para que a gente, de fato, possa realmente, o que a gente começou falando no início, né? Gerando conexões reais. Então, eu acredito muito assim, que quando a gente se preocupa e se importa com isso, a gente realmente consegue prosperar e vai para além do financeiro. Eu estou falando de prosperidade de uma forma bem ampla, né? Então, o ESG, a gente precisa olhar para esse contexto para além do ambiental, sim. Então, como a gente já falou inicialmente, acaba que o ambiental tem um enfoque maior, existe uma publicidade maior, né? As pessoas se importam muito isso. Mas, para além do ambiental, tem pessoas. Pessoas que têm suas histórias, que têm suas narrativas, que têm seus contextos. Então, como é que a gente olha muito para esse contexto, para essa gestão de pessoas? Como é que a gente olha para essas pessoas que estão produzindo isso? Legal, cara. Sem querer, a gente foi lá para o bloco final do deixar, vai virar aqui. do episódio, mas vamos lá. Heraldo, falando aí em questões mentais, né? Esse adoecimento, essa pandemia de adoecimento mental, né? Que todo mundo está sujeito, né? Se fala muito sobre isso no ambiente corporativo, em todos os ciclos, familiares, né? Empresarial, enfim. E como que é na associação, cara? Você que tem contato lá com famílias, né? Vulneráveis. Como que existe essa consciência? Existe algum tipo de projeto que vocês encampam, né, nessa frente lá também? Eu acho que uma coisa muito importante a gente trazer é que a gente que faz esse trabalho, a gente está o tempo todo cuidando do outro. E uma pergunta que eu também feito muito é quem cuida de quem cuida? Porque, e há uma coisa muito importante assim, eu já tive 2 burnouts. Então, hoje eu tenho essa preocupação de olhar para isso porque é desafiador. A gente é demandado o tempo todo, toda hora e todo momento. E há uma coisa que eu sempre trago muito para o meu time, busco dar essa clareza para ele, nós não somos salvadores do mundo. A gente não tem condições de salvar o mundo. Existe um envolvimento emocional muito forte. Muito forte. E aí eu sempre lembro muito de uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que ela disse assim, eu sou apenas uma gota do oceano, mas o oceano não seria o mesmo se não fosse essa gota. Então, dentro das nossas possibilidades, das nossas condições, a gente quer entregar o nosso melhor. A gente quer poder se apoiar, a gente quer poder acolher, né? Eu sempre falo muito isso para o meu time. Tem coisas que não tem solução. A solução é escutativa. Eu vou escutar, eu vou acolher, mas eu não tenho uma solução prática para dar para aquela família. Então, semana retrasada, a gente estava numa atividade e chegou uma mãe com os braços todo roxos porque tinha sido vítima de violência doméstica do marido dela. A gente acolhe, dá todas as condições necessárias para ela, encaminha ela para os órgãos competentes para fazer, né, denúncia, para fazer um acompanhamento psicológico, psicossocial com ela. Então, hoje, eu consigo atuar dessa forma, eu costumo dizer assim, mais equilibrada,
porque eu preciso ter esse equilíbrio na hora. Se eu me envolver emocionalmente, eu vou entrar no mundo dela do ponto de vista de mover ao ponto de não conseguir me mover. Eu vou ficar mobilizado, paralisado, espantado com a situação. Mãe de 3 filhos, a gente atende esses 3 filhos. Né? Uma das crianças presenciou a situação que o pai aconteceu na hora. Enfim, é bem desafiador, mas não, eu preciso me colocar no lugar de fora, olhar para a situação, acolher essa família e fazer o que é necessário. Né? E aí, claro que isso é desafiador, porque a depender do contexto, do momento de vida que o nosso time está, as pessoas acabam se envolvendo muito emocionalmente. Isso traz uma carga emocional muito pesada, né? De tipo assim, parece que a gente está enxugando o gelo, a gente está aqui todos os dias fazendo nosso trabalho, mas cada vez mais que a gente faz nosso trabalho, a gente está vivendo situações muito adversas, de crianças vítimas de violência doméstica, de violência sexual, e que muitas vezes essas violências acontecem dentro de um ambiente que é para ser seguro, que é o ambiente da casa, que é o ambiente da escola, né? Então, assim, parece-me que são coisas que muitas vezes a gente está colocando muitos tabus e não está colocando uma lupa sobre isso, mas é o dia a dia de muitas dessas crianças que vivem em ambientes vulnerabilizados e estão sendo vulnerabilizadas o tempo todo. E aí, porque, como eu falei, né, passei por 2 burnouts, foi muito desafiador. Então, eu sempre me coloco nesse contexto. Meu primeiro burnout foi logo após a pandemia. Eu brinco assim, que na pandemia estava todo mundo em casa. Eu estava na rua, distribuindo cesta básica, entregando quentinha. Assim. Eu acho que na minha vida, estou com 32 anos de idade, eu nunca trabalhei tanto como na pandemia. Assim, manhã, tarde, noite, de domingo a domingo. E era na rua mesmo, entregando cesta básica, fazendo as ações que a gente precisava. Porque era o momento que as nossas famílias precisavam ser atendidas. Aliás, só pegar o gancho aí, eu vi esse vídeo. Foi em 2021. Tá no YouTube de vocês, né? Da distribuição de cestas básicas. Isso. Tá no YouTube da Voar. E aí, graças a Deus, eu peguei Covid pós-pandemia. Após a primeira onda de pandemia, eu tive minha primeira Covid. Me recuperei, voltei para campo, continuei trabalhando porque a gente precisava disso. E aí, já no meu segundo burnout, foi muito assim, se eu não cuidar de mim, não cuidar do meu time, a gente não tem condições de cuidar do outro. Né? E quando a gente fala cuidar do outro, a gente está dentro de um contexto que é um cuidar que exige muito emocional. Exige muito, para além de emocional, né? A gente hoje busca muito ter uma equipe técnica especializada, principalmente nesse contexto. Não são mais voluntários lá? A gente tem voluntários, mas para essas demandas específicas não. São profissionais. Tem uma equipe, sim, né? Um assistente social, a depender da demanda, uma psicóloga também faz acompanhamento. Isso é necessário, porque é aquela coisa, né? A gente não faz de qualquer jeito. Existe um acompanhamento especializado, da técnica de escuta, de acompanhar aquela criança. Né? Existe toda uma política de proteção, inclusive, a depender do contexto. A Voar tem essa política de proteção, de preservar a imagem dessa família, preservar a imagem dessa criança. Então, isso é algo muito forte, assim, que a gente foca muito nesse contexto de cuidar dessa família. E aí, voltando um pouco para a sua pergunta inicial, assim, a gente precisa muito olhar para esse contexto de cuidado. Né? E quando eu falo de cuidado com o nosso corpo, cuidado com a nossa mente. As demandas sempre vão surgirem e elas sempre vão ser grandes. Né? Então, às vezes o meu time chega para mim, tem isso aconteceu. A gente consegue? Não, a gente não vai conseguir. A gente conhece alguém que consegue resolver isso para a gente? Consegue. Então vamos conectar para que essa pessoa possa ir lá e ajudar a resolver. Porque eu sempre trago muito isso, assim, a gente não é salvador do mundo, mas se a gente conseguir salvar uma, a gente vai fazer o que for possível para a gente conseguir ofertar essa oportunidade. Né? E quando eu falo de salvar, muitas vezes não é um salvar de ter que fazer uma ação prática, às vezes é a escuta. A gente ali parar e escutar aquela mãezinha que está com aquela dor, a gente sentar com aquela criança, acolher ela e dar um abraço nela, né? A gente hoje está vivendo, como você inicialmente falou, né? A gente vive no contexto hoje muito midiático das mídias sociais, das redes sociais. As pessoas estão o tempo todo querendo parecer ser o que elas não são, né? Então, muitas vezes, está todo mundo sorridente na rede social, mas é uma criança que está ali num contexto totalmente de não afeto, de não amor, de não carinho. E o que ela só precisa naquele momento é ela poder ser acolhida, receber um abraço e dizer para ela que ela pode ter a liberdade e a segurança de ser criança. Se tu pudesse puxar do teu HD aí, do teu HD mental, né? Cara, a história mais forte, assim, mais impactante que você já viveu, qual que seria? Cara, aí tu agora esticou. Eu já tive experiências muito marcantes, né? A Voar hoje, de CNPJ, 10 anos. A gente está fazendo 10 anos esse ano. Mas de história, a gente tem mais de 15 anos, né? Eu digo história porque, na verdade, a Voar nasceu como um projeto da Igreja Batista Candeias. E até então ela ainda não era Voar, ela era Espaço Voar, né? E a coisa foi crescendo.
Mas assim... Que aqui em Fortaleza é lá dentro ainda, né? Em Fortaleza a gente no hoje funciona dentro, exatamente. A gente funciona hoje dentro do espaço físico da igreja, em Tauá. A gente hoje também tem lá uma unidade em Tauá, atendendo a quase 300 crianças. E aqui em Fortaleza, 150 crianças. Desenvolvendo esse trabalho tanto com foco na área de esportes e de educação, né? A gente foca muito na educação, no reforço escolar, ali no contraturno. Mas hoje a gente ampliou as oportunidades que a gente oferece, então com atividades esportivas, na área de cultura, agora muito forte também na inclusão produtiva. Como eu falei, a gente acredita muito nisso, de fazer essas pessoas gerarem renda, então capacitar elas para fazer elas acessarem o mercado. Que é o que o nome da associação pressupõe, né? É você voarem. Garantir o essencial para fazê-las voar, né? Antes de responder a tua pergunta do HD, acho que é até importante trazer isso e se em algum momento se conseguir colocar o logo da Voar. Quando a gente pensou na criação da logo da Voar, se você observar, ela é uma criança, onde ela tem 4 balões. Aqueles 4 balões representam 4 áreas que a gente busca desenvolver nas nossas crianças, que é a área social, a emocional, a cognitiva e a espiritual. Então, todos os nossos programas e projetos, a gente busca integrar isso. Tem uma palavra que, inclusive, é um dos valores da VAC, que é integralidade, que é o nosso jeito de enxergar o outro. Então, eu não te enxergo apenas o profissional que está aqui na minha frente agora, me produzindo isso, me entrevistando. Existe o pai, existe o filho, existe o irmão, existe você enquanto indivíduo pessoal. Então, como é que a gente integra isso? A gente vive hoje num mundo que tenta muito compartimentalizar as nossas frentes, né? Então, existe eu do meu trabalho, eu da minha casa, eu o indivíduo, não. Então, a Voar, ela tem essa perspectiva da integralidade, é o nosso jeito de enxergar o outro, que é na sua totalidade. Por isso que esses balões, são 4 balões, se você observar, eles não estão totalmente equilibrados. Tem um mais alto, outro mais baixo. Porque a vida é isso. É as batidas do seu coração. Se o seu coração passar a bater de forma ali, né, estática, morreu. E a vida, ela não é estática, ela é dinâmica. Então, uma hora você está lá em cima, outra hora você está embaixo. E a nossa vida é isso. E quando a gente pensou na criação disso da Voar, é justamente isso. É uma criança em busca de voar, mas esse voo não somos nós que damos. Por isso que ela tem um pé fincado no chão. Se você observar, ela tem um pezinho fincado no chão. Quem é esse chão? Somos nós, instituição. Para que você possa voar, você precisa ter segurança para isso. E você precisa ter um impulso. Então, nós somos o impulso que leva a oportunidades, que gera transformação para essa criança fazer esse voo. Mas o voo é dela. Por isso que o outro pezinho que ela está aqui levantado é ela fazendo esse voo. E aí a Voar oferece as oportunidades, traz esse espaço seguro, né? Então, por isso que a Voar é o chão, ela é a sustentação para que essas crianças possam alcançar esse voo em busca aí de acessar essas oportunidades na vida. E aí, por isso que os balões eles não estão em equilíbrio, porque vão ter horas que a sua área social vai estar mais em cima, a sua espiritual mais em cima, a cognitiva mais embaixo. Então, essa é a dinâmica da vida, né? Então, por isso que é um dos valores da Voar é a integralidade. É o nosso jeito de enxergar o outro. Legal isso, Heraldo, porque assim, quando a gente fala sobre branding com os clientes da agência, né? A gente sempre recorre à seguinte questão, tá? Vamos falar de branding, então qual é que é a sua verdade mais essencial? Aquela verdade verdadeira mesmo, né? O que é que você é de fato para que a gente construa uma narrativa que tem lastro? Sim. Porque uma narrativa sem lastro, ela cai. As pessoas hoje em dia, o consumidor de hoje em dia fareja isso, né? Então, assim, o que você está me dizendo é o que a gente, de alguma forma, fala com os clientes, né? Num projeto de branding, quando a gente está numa mesa de reunião, cara, vamos aqui falar sobre a tua principal verdade e a gente vai pegar esse ingrediente para construir todo o teu discurso de marca, né? Perfeito. E a descrição que você fez aí sobre a marca Voar é exatamente isso, é um menininho lá com 4 balões desalinhados, cara, tudo está muito bem fundamentado, inclusive um bom corte aí para diretor de arte ou designer que legal. assistir, porque de fato assim, para além da questão estética da marca, não estou falando sobre isso, né? Porque muita gente pensa que branding é só o logo, só a marca, mas não, o branding na verdade é todo um significado que há por trás, né, do que a gente está imprimindo naquele sinal gráfico ali, certo? Então, quando você fala, o menininho que tem um pé no chão simboliza isso, o outro já querendo pegar impulso, os 4 balões. Então, tem um porquê das coisas.
quando a gente está trabalhando aqui na agência, a gente sempre tenta usar uma palavra, né, chamada intencionalidade. Cara, se a gente não tiver intencionalidade no que a gente está produzindo, em qualquer tarefa, essa falta do porquê perde um sentido, a gente fica meio que sem prumo, né? Então você ter isso muito bem definido no seu branding, né? E eu li no site, né? Quero que tu já tô te dando tempo para pensar naquela história, né? Quando a gente lê isso no site, a gente sabe exatamente porquê do nome Voar, né? Então tá muito conectado, tá tudo muito bem amarradinho, cara. Então parabéns aí do ponto de vista de branding, de né, conexão aí da narrativa, tá legal. Que incrível. Voltando para o HD? Voltando para o HD. Pois é, eu estava aqui tentando agora recapitular. Já tive experiências muito marcantes, como eu falei, né? Eu já tive a oportunidade de vivenciar um intercâmbio voluntário na Colômbia, né? Passei um período de 3 meses em Bagé. Fui para lá para fazer um trabalho voluntário numa organização nessa cidade, né? Ali em Tolima, na Colômbia. Tive uma experiência muito forte no Rio de Janeiro, também passei uma temporada fazendo um trabalho no Rio de Janeiro, né? Na Cidade de Deus, na ASVI, uma organização também que faz um trabalho com crianças. E aí eu acho que é muito difícil você pegar apenas uma história, assim, sabe? Eu acho que tem várias histórias, mas tem uma que para mim ela é muito marcante, que eu acho que é até bom porque desconstrói um pouco a lógica do que a gente chama de case de sucesso. Eu lembro que uma vez eu estava dando uma entrevista para um jornal local daqui, e aí o repórter chega para mim e falou assim, quantos cases de sucesso você tem? E aí eu perguntei assim, o que é case de sucesso para ti? Né? Foi até engraçado porque uma das pessoas da minha equipe disse assim, tu esqueceu que ele que te entrevista, não é tu que entrevista ele. E aí eu falei, não, tá, mas eu só quero entender até para eu poder dar uma resposta mais, né, coerente com o que você está trazendo. Ele, quantas pessoas saíram da comunidade e foram morar em outro bairro? Aí eu falei, tá, mas isso não é case de sucesso. E aí ele, e o que é case de sucesso para você? E aí cara, case de sucesso para mim é uma pessoa que ela não necessariamente precisa sair do espaço dela, onde estão as raízes dela, onde ela está construindo a história dela, mas que ela pôde, de fato, ter a vida dela transformada. Porque, às vezes, a gente meio que fantasia demais o que é sucesso. Então, o que é sucesso? É eu poder ter um carro bacana, a gente estava falando da marca Porsche, né, no início, assim, eu tenho um Porsche, isso é um sucesso. Sucesso porque é algo muito relativo, pode ser que sucesso para você seja isso, acredito que não seja. Né? Mas para mim não é. Só dando contexto, né? A gente está em Fortaleza e Fortaleza é uma das cidades mais ricas do Brasil, né? Como toda capital, e uma das mais pobres também. Mas a gente estava falando sobre essa disparidade, essa dissonância entre estratos sociais, né? Porque, por exemplo, aqui tem a loja da Porsche, né? Não sei, não tenho informação, mas talvez seja uma das poucas que existe no Nordeste. E também existe um alto nível de déficit humano, de questões sociais e violência urbana, né? Então esse era o contexto da conversa. É o que a gente estava conversando anteriormente. E aí, a história que eu vou trazer agora, o que pode ser para muitos uma tragédia, e eu não considero como case de sucesso, mas é algo que me atravessou profundamente. Teve uma criança que inclusive foi meu aluno, já falei um pouco sobre esse narrativo, hoje eu estou como diretor da VOA, mas na verdade eu comecei como voluntário da VOA, né, de voluntário educador social, depois de educador social fui cuidar da área de captação de recursos na instituição, me tornei presidente da instituição e hoje diretor executivo, né, e foi uma jornada aí construída. E aí esse aluno, ele era um aluno que ele tinha muito a carência afetiva de ter uma representatividade de pai, né? Ele não tinha pai, quando eu falo não tinha pai, ele foi abandonado muito cedo, no contexto pelo pai dele. Então, tudo nele ele se espelhava. Ele dizia que era meu filho, queria ser parecido comigo, era muito engraçado, né? Tudo que eu fazia, ele fazia. Se eu mexia no cabelo de um jeito, ele ia mexer no cabelo de um jeito. E alguém, durante um bom tempo, a gente passou a acompanhar ele. Até que ele veio cometer um delito. Então, após o cometimento desse delito, ele ainda era menor de idade, ele passou a cumprir a medida socioeducativa e veio cumprir essa medida socioeducativa no nosso espaço. Né? É alguém que acompanhava muito de perto, conversava muito com ele, né? Dizia assim, calma, você tem condições de acessar a oportunidade de uma forma diferente, porque eu acho que é muito isso, a gente precisa, principalmente para quem está assistindo isso, né? É muito fácil nós, que hoje temos diversos privilégios, julgar quem não tem. Porque é vagabundo, não quer saber de trabalhar, não sei o quê, quer saber de vender droga. O contexto é muito mais profundo do que isso. É muito fácil que nós que estamos vivendo em outros espaços fazer esse julgamento sem conhecer a realidade. E eu lembro de uma conversa com ele, era chegada perto do Natal, e eu sempre pegava roupas minhas e dava para ele, né? Ele dizia assim, tio,
eu queria muito ter um tênis tal, porque todos os meus colegas na escola têm esse tênis agora e não sei o quê. E eu queria poder ter esse tênis, mas eu vou fazer uma entrega, e era uma entrega de droga, e eu vou conseguir comprar, né? E aí eu conversava muito com ele, cara, tu não precisa disso, mas não é só dizer não precisa disso, né? Você realmente tem que ofertar oportunidades para que ele possa sair desse contexto. Ele acabou vindo a óbito, ele numa abordagem policial, né? Ele levou um tiro e acabou vindo a óbito. E aí, a sua pergunta era sobre case de... Não case de sucesso, mas sobre histórias marcantes. Né? E aí é uma história porque não que... é sobre case, né? É sobre pessoas, sobre histórias. Né? É algo que me marcou muito, porque durante muito tempo o que tinha dentro de mim era tipo assim, cara, a gente falhou com ele. A gente não conseguiu fazer com que ele pudesse ter uma vida diferente disso. E aí, durante muito tempo, era algo que isso vinha muito recorrente dentro de mim, né? Eu me colocava muito nesse lugar de falha, de que a gente não conseguiu ser assertivo, a gente errou em algum momento. E até um belo dia, a mãe dele, conversando comigo, ela disse assim, um dos maiores exemplos que ele tinha na vida era você. E aí, isso, assim, virou uma chavinha, assim, dentro de mim, dizer assim, cara, a gente acertou com ele muita coisa. Ok, ele foi de uma forma muito trágica, né? Foi numa abordagem policial, levou esse tiro, ele estava cometendo um delito ali naquele momento e tudo mais. Mas no final, eu acho que é o que a gente deixa nas pessoas, sabe? Eu acho que muito mais do que o que a gente consegue deixar de forma material, o que é que a gente consegue gerar nessas pessoas. E quando eu falo consigo gerar, você pode até ter uma criança, uma adolescente que escolheu viver nesse contexto, né, de realmente ir para a criminalidade, todos os motivos dela. Escolheu, foi induzido, né? Porque às vezes o contexto às vezes não é só mais escolha. Forte do que uma escolha, exatamente. É o que eu estava conversando outro dia com uma pessoa e disse assim, existe uma coisa chamada escolha, existe outra coisa chamada necessidade. A necessidade te leva a fazer coisas que você sempre disse que não gostaria de fazer. Mas uma coisa é a necessidade. Então, quando você passa pelo contexto da necessidade, como eu já ouvi de um adolescente, você sentiu, eu roubei, porque a gente não tinha que comer em casa. Então, para além de uma escolha, isso é uma necessidade. Eu não estou aqui colocando se isso é certo ou errado. Então, eu me eximo de sair desse lugar de julgamento do que é certo e o que é errado. Mas é de olhar para esse contexto e dizer assim, como é que a gente, enquanto instituição, consegue ofertar oportunidades para que ele não precise passar por essa necessidade. E que no momento em que isso chegar a acontecer, ele tenha a quem recorrer. Ele não precise fazer essa escolha, tomar essa determinada atitude, porque ele sabe que existe um espaço seguro que ele tem a quem recorrer. Então, acessar lá o que ele precisa naquele momento. E aí, eu acho que é uma história muito marcante dele, desse adolescente que eu estava contando, né, nesse contexto, porque me fez sair desse lugar de culpa. Me fez sair desse lugar de, tipo assim, falhamos e de ir para o lugar de dizer assim, estou aqui colocando os meus dons e talentos a serviço dessas pessoas, sem ter a pretensão, né, é um lugar de humildade, sair desse lugar de pedestal, uma coisa que eu trago muito para um time da Voar. A gente precisa sair do lugar de que nós temos as respostas e as soluções para o problema dessas pessoas. A gente não faz nada para eles, a gente faz com eles. Quando você se coloca nesse lugar de escuta, quando você se coloca nesse lugar de que estou aqui para fazer com você, você sai de uma relação de troca. O que é o que eu chamo de uma relação de troca? Essa família só está aqui porque ela está em busca de algo, esperando algo. E eu só quero que ela esteja aqui porque eu também vou receber algo. Né? E quando eu digo receber algo, pode ser uma captação de recursos, pode ser um parceiro novo. A gente não quer isso. A gente quer poder construir relações e conexões com pessoas que sejam em conjunto. A gente está fazendo com elas, que ela entenda que ela é a protagonista da história dela, não somos nós. Eu acho que é algo muito importante assim. Quando eu entendi isso na minha vida, que eu sou protagonista da minha própria história, oportunidades foram me dadas. Através da Compassion, através da Bethesda, através de pessoas que acreditaram em mim. Mas hoje, o que eu construí até então não foi somente por causa dessas pessoas. Foi porque eu me coloquei nesse lugar de protagonismo, de pertencimento. Isso é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque quando você nasce dentro de um contexto de muita vulnerabilidade, você se acha condenado àquilo. Eu nasci aqui, eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer, então esse é o meu futuro. E quando você tem pessoas que alimentam esse sentimento dentro de você, de pertencimento, né, de construção da própria história, cara, é surreal. É surreal porque você começa a idealizar e sonhar coisas que você jamais imaginaria poder viver. E aí, só fazer um gancho rapidão, quando eu era criança, meu pai trabalhava na prefeitura de Itauá e ele sempre recebia jornal.
Na época era o Diário do Nordeste. Então ele trazia o jornal para casa. E aí eu lembro que eu sempre gostei muito de ler, eu abri o jornal e sempre via propagandas de colégios, Espaço Aberto, era um colégio que eu achava lindo. Tinha as propagandas de jornal, Farias Brito, né? E eu sempre olhava para aquilo e dizia assim, um dia eu vou estudar aqui. Um dia eu vou estudar aqui porque esse colégio é bonito. Cara, jamais isso me passaria pela minha cabeça. Poxa vida, como era que eu, lá em Itauá, né, dentro de um contexto de que meus pais não tinham condições financeiras nenhuma, de que eu iria estudar em Fortaleza. Acabou que eu vim para Fortaleza, né, estudei no Aritsá, fiz cursinho no Aritsá, porque durante muito tempo eu quis ser médico. Então, os grandes sonhos da minha vida eram para o Médico Sem Fronteiras. Eu acho que esse contexto de fazer o que eu faço, trabalhar o que eu faço, sempre foi algo muito pujante dentro de mim. Eu lembro que aos 12 anos de idade eu assisti um filme chamado Pat Adams, O Amor é Contagioso. E aí, ali naquele filme, ele retrata sobre a questão da palhossoterapia, né? Então, eu botei na minha cabeça que eu queria ser médico. E aí eu vivia dentro de uma cidade, né, num contexto ali vulnerável, que as pessoas que ajudavam umas às outras, quando eu olhava para quem eram essas pessoas, na sua grande maioria eram médicos, e quando não eram médicos, eram políticos, ou quando o médico era o político. Então, às vezes, o cara era médico e prefeito, era médico e vereador da cidade. Então, são duas grandes paixões que eu tenho, a medicina e a política. Eu gosto muito mesmo de política, e quando eu falo de política, não é política partidária, é a construção da política, o quanto que a política pública impacta na vida das pessoas, positivamente e negativamente. Então, são duas coisas que eu acompanho muito de perto. Então, algo que eu fui construindo ali na minha maturidade, naquele momento, tipo, eu quero ser médico, porque se eu for médico eu vou poder ajudar pessoas. E aí, quando eu chego em Fortaleza, eu chego com esse objetivo, eu venho para Fortaleza para isso, né? Eu venho para estudar, e aí eu vou fazer um processo seletivo na Aritsá, que é naquela época, nem sei se ainda existe, era um programa chamado Bolsista Estagiário. Então, pela manhã, eu era auxiliar de corredor, trabalhava na área como auxiliar de corredor, e à tarde fazer cursinho para ter a bolsa. Então, passei um tempo nessa jornada. Eu costumo brincar que o tempo da faculdade de medicina de 6 anos eu fiz, porque foram 6 anos de cursinho. Eu não cheguei a cursar medicina, mas fiz 6 anos de cursinho aí desse período, dessa temporada. E eu acho que é um momento-chave importante, que mudou uma chavezinha na minha cabeça, que eu comecei a entender assim, não é a minha profissão que é determinante para eu poder ajudar pessoas, mas é quem eu sou. Eu posso ser um gari, não desmerecendo a profissão de gari. Eu posso ser um empacotador. Eu posso ser um frentista de posto. É quem eu sou. Não é a profissão que ela vai ser determinante da forma como... Eu não preciso ser médico, eu não preciso ser político. Eu posso não ter nenhuma profissão. Mas se eu me colocar no lugar de que o que eu tenho vai poder contribuir com outras pessoas... Impactar de alguma forma outra pessoa. Cara, é isso. E aí foi com essa mudançazinha de chave que eu comecei essa minha jornada aí na Voar. Então, realmente desisti da medicina, parei aí de tentar a medicina. Hoje vou me formar esse ano, graças a Deus. Então, me formo em gestão de negócios, é o que faço todos os dias a gestão, lidando com a VAR, né? Então, não só com a VAR, mas com outras organizações, através da minha consultoria também. Temos uma consultoria que é a Bem Inovação Social. Vamos falar dela já já. Boa. E aí é nesse contexto. E aí por isso que eu acho que no final é sempre isso, assim, o que nos atravessa são as pessoas. Né? Então, muito mais do que cases, como você falou, não são cases, são pessoas, muito mais do que narrativas de sucesso, que a gente também tem muitas, né? Eu me considero como uma narrativa de sucesso. Então, olhar para a minha vida, olhar para a minha trajetória, hoje eu acesso lugares e pessoas que eu jamais imaginaria poder estar. Eu não fui para o Médicos Sem Fronteiras, mas eu fui para a Colômbia fazer um trabalho voluntário lá com crianças, né, em Bagé. Meu grande sonho era, sim, fazer um trabalho voluntário no Médicos Sem Fronteiras. Então, às vezes, a gente vai ali, né, sonhando, idealizando, e eles vão se realizando, e a gente nem percebe que estão sendo realizados. Não da forma como a gente sonhou, né, no mesmo formato, mas vai acontecer. Cabe a você, né, Heraldo, ter ali a percepção, né, e ter essa reflexão. Perfeito. Porque às vezes é difícil, né, cara, a gente ter essa percepção enquanto as coisas estão acontecendo, né? Mas ser grato, né? E ser grato. Exatamente. Eu acho que gratidão é uma palavra que cada vez mais a gente precisa treinar. Eu sou pai, né? Eu tenho uma filha de 9 anos, filha única por enquanto, mas é uma criança assim que, graças a Deus, cara, tem tudo que a gente pode ofertar, né? Assim, com muito cuidado, com muito juízo, digamos assim, né? Porque a gente também tem muito esse cuidado de não provocar esse sentimento que a criança tem tudo de forma irrestrita, né? Porque uma das grandes preocupações que a gente tem é, filha, você precisa ser grata. Pelos momentos mais simples aos momentos mais ricos e gostosos e prazerosos, mas você precisa ter gratidão.
E às vezes é tão difícil, cara, você comunicar isso para uma criança de 9 anos, né? Mas assim, mas eu também acho que é uma construção diária ali, né? Mas eu digo isso para ela, bem consciente nesse momento, porque às vezes nem sempre a gente que isso internamente também é uma construção diária nossa. Total. A gente exercitar esse hábito da gratidão, né, cara? E é difícil às vezes, mas é uma busca. E as crianças são reflexo do que elas vivenciam dentro de casa. Exatamente. Então, se você, na sua prática diária, é grato, ela vai observar isso e ela também vai ser. Né? Então, para além do discurso, a prática. A prática. Exemplo. Total. Remonta ao começo da nossa conversa aqui. Exemplo, sim, né? Cara, me fala um pouquinho aí da tua... Tá, antes disso, né, de trazer a tua consultoria aqui para a pauta, mas só para a gente fechar aqui sobre a associação, como que hoje, qual que é o futuro da associação, como que as pessoas, como que você capta recursos, né, e como que as pessoas podem ajudar aí na associação Voar? Perfeito. Eu acho que o nome já diz tudo, né? Voar. Então, a cor que a gente quer é voar cada vez mais, né? E aí, quando eu falo a gente voar cada vez mais, é ver as nossas crianças podendo voar. E, então, hoje a gente foca muito na área de inclusão produtiva, né? Quando eu falo na área de inclusão produtiva, é capacitar esses adolescentes profissionalmente, encaminhar eles para o mercado de trabalho, porque não adianta você dar o curso se você não conseguir colocar ele no mercado. Você está gastando tempo, energia e dinheiro e não gerando oportunidades para ele de acessar o mercado. Hoje, a gente observa que o jovem ele tem uma dinamicidade muito maior, então ele está muito mais preocupado do que ter um trabalho fixo de CLT, de empreender, então isso é muito perceptível. O quanto que as juventudes hoje estão empreendedoras, então a gente também busca desenvolver isso. Tu acha que o empreendedorismo é como era o futebol antigamente? Todo mundo queria ser jogador de futebol, agora todo mundo quer empreender? É um pouco Cara, eu acho que a gente tá... Tem um fenômeno mesmo que a gente reconhece, muito em função dos empreendedores digitais, né? Essa galera... Pois é, eu acho que está muito banalizada a palavra empreendedorismo, na minha concepção, certo? Então, empreender não é uma coisa fácil e não é uma jornada tão fácil como as pessoas pintam e colocam aí na internet, né? Hoje parece que todo mundo é empreendedor. E, de fato, eu acho que todo mundo tem uma veia empreendedora. Tem perfis e perfis. Tem pessoas que realmente o perfil dela é ir para um mercado, né, de CLT formal, de bater ponto, ir para casa e não ter preocupação, tipo assim... se vai ter dinheiro para pagar os colaboradores, enfim, conseguir honrar todos os compromissos. E tem pessoas que estão em busca de liberdade, mas nem todo mundo... E quando eu falo liberdade, né, é uma liberdade de poder fazer o seu próprio horário de trabalho, de poder ali ter uma liberdade de ter quantos clientes que ela quer atender e tudo mais, mas nem todo mundo que quer ter liberdade tem a responsabilidade, porque eu vejo muito isso. O empreendedorismo, quem quer empreender você ter uma falsa sensação de liberdade. Porque, na verdade, quando você empreende, você está muito mais preso ao negócio do que quando você é um trabalhador formal, né, que não precisa ter que se preocupar com tudo. Né? Então, existem muitas responsabilidades. E aí tem pessoas que querem acessar o bônus do empreendedorismo, mas não querem o ônus, que é a responsabilidade, que é, né, você ter que ficar ali... Às vezes é um trabalho até exaustivo. É exaustivo. Empreender não é fácil. Né? Então... Desculpa quem estiver assistindo e achar que empreender é para todo mundo. É um ponto importante mesmo. Eu que provoquei esse gancho aqui. Mas o papo é tão bom que a gente fica mudando de assunto, né, cara? A gente Conversa boa é quando a gente vai provocando as conexões, né? Sim. Mas vamos lá, a gente retoma. E aí, mas voltando anteriormente, falando sobre o que a gente foca hoje na inclusão produtiva, a gente também olha para esse lado, né? Quem são os jovens que têm um perfil mais empreendedor? Então, fortalecer isso. A gente está com alguns projetos, inclusive agora na fase de captação, voltado muito para a tecnologia e para o digital, é uma crescente. Inclusive, um dos nossos projetos é a criação de um espaço como esse, né? É de capacitar adolescentes, né, ali da periferia e do sertão, porque a gente fala muito de periferia porque é o contexto capital, mas tal é sertão. Sim. Né? Então, a gente precisa olhar muito para isso também. A gente está falando o tempo todo de periferia e favela, mas tem vários sertões. Ok que nós estamos ali dentro do sertãozinho muscatel, mas tem vários sertões. Porque eu sou era uma criança sertaneja, eu vim de sertão e sei que não tem todas as oportunidades aí tão acessíveis quanto que você está dentro de uma capital. Então, a ideia desse nosso projeto inicial agora na área de inclusão produtiva é capacitar esses jovens no audiovisual. Então, ensinar um adolescente como é que ele faz sonorização, como é que ele faz iluminação, captação de imagem, de vídeo, para que ele também possa produzir. E aí, futuramente, ter uma agência voltada para isso, ou ele próprio, né, ter ele, o seu canal e conseguir monetizar com isso, porque é uma crescente, mas a gente quer fazer com que eles possam produzir esses conteúdos e conteúdo de qualidade. E aí, além de capacitar, gerar receita. Então, hoje é um dos grandes objetivos da Voar, capacitar e gerar renda para essas pessoas, gerar receita para essas pessoas. Boa.
Um dos nossos projetos é esse, é do audiovisual, com foco em jovens. A gente também tem um outro projeto em fase agora aí de estruturação para começar a captar, que é com foco em mulheres, que entra para dentro do contexto de gastronomia e para a área de moda. Então, a gente está aí estruturando um projeto que é uma cozinha, né? Uma cozinha onde a gente vai capacitar mulheres em cursos de gastronomia e, em contrapartida, ter um buffet, que é o exemplo, inclusive, do Giardino que eu fiz, né? Falei inicialmente. A gente conseguir prestar um serviço, a gente criar um negócio social da Voar. Uma coisa que é muito importante falar quando a gente fala dentro do contexto, né, de terceiro setor, é que uma das grandes dores das organizações da sociedade civil é a sustentabilidade financeira. Então, a gente cada vez mais está quebrando essa lógica de depender de doações. A gente precisa gerar as nossas receitas também. Então, a Voar hoje está com essa estratégia de criar os seus próprios negócios sociais para que a gente possa ter receita própria e, a partir dessa receita, aumentar o nosso impacto. Então, a Voar, por exemplo, quando eu entro na Voar, a Voar tinha 80 crianças. Hoje a gente está com 450. 450 crianças. A gente cresceu absurdamente. Em Fortaleza e Itauá? Fortaleza e Itauá. 300 em Itauá e 150 em Fortaleza, né? Então, hoje a gente tem um impacto direto de 450 crianças. E eu estou falando só das crianças atendidas diretamente, fora as suas famílias, que são mais de 300. Quando você pega aí todo mundo que mora na casa, que a gente atende, hoje a gente tem mais de 1.500 atendimentos mensais. Então, é um número muito alto. Mas, para além da quantidade, o que a gente busca hoje muito é na qualidade desse serviço. Porque, no final do dia, o que a Voar faz é isso, é prestar um serviço. Então, a gente está muito preocupado com a qualidade desse serviço e, de fato, gerar transformação real. Tem duas coisas que eu gosto muito de diferenciar, resultado e impacto. Tudo que a gente faz tem um resultado, né? E aí, nem tudo tem um impacto positivo, porque você pode fazer algo que gera um resultado, mas tem um impacto negativo. Como você também pode fazer algo que gera um resultado e tem um impacto positivo. Então, o que eu costumo de caracterizar de impacto é aquele que gera a transformação real na ponta. Então, não é só o resultado. Quantas crianças que eu atendo é um resultado, é um numeral. Mas será que eu estou gerando impacto nessas 450? É o que a gente se preocupa muito hoje nisso. Então, todos os programas e projetos da VAR, a gente busca trazer essa percepção, né? Então, gerar um impacto real é fazer com que gere essa transformação. Eu recebi a criança dentro desse contexto, mas eu quero que ela saia e passe por todos os ciclos da VOA, viver num outro contexto, viver numa outra realidade. Ter outros heraldos por aí. Não necessariamente mudando de bairro, né, Heraldo? Não, isso é o que a gente chama de deslocamento social. Por que para uma criança poder acessar oportunidades, ela precisa sair do espaço dela? E aí é onde gera o contexto de periferias. Ela, inclusive, pode gerar impacto, pode ser um replicador desse impacto na própria comunidade. É o que eu chamo de efeito dominó. Eu sou impactado para eu poder impactar você, que vai impactar outra pessoa. Então, uma vez que eu tenho essa percepção de impacto, esse impacto vem até mim, eu consigo impactar você, você vai fazer o mesmo com o outro. Então, é um efeito dominó, né? Um impactando o outro. E é muito isso assim, que a gente busca construir. Por isso que todas as iniciativas da VAR, a gente foca na criança, na família e no território. E na comunidade local. Porque tudo que a gente está buscando construir com essa família, com essa criança, eles precisam replicar dentro do território deles. Porque não adianta a gente trazer eles para o nosso espaço, construir todo um espaço de proteção e segurança, e na hora que ela volta para o território dela, ela é vulnerabilizada novamente. Então, por isso que a gente precisa impactar também o território, né? Então, como eu falei, é uma mudança sistêmica. Ela requer mais uma estruturação, é algo mais estrutural, né? É mais complexo, isso é fato, demanda mais tempo, requer mais recursos financeiros, econômicos e de pessoas. Então, é uma construção a longo prazo. E aí a gente volta até para a temática de ESG, por isso que às vezes é difícil focar tanto no social, porque requer um investimento maior e a longo prazo. Entendeu? Então, hoje a gente busca fazer isso na Voar, né, dentro da área de inclusão produtiva. O esporte, a gente entendeu que é uma ferramenta poderosíssima de transformação. A gente, antes de ontem, tivemos 2 crianças nossas daqui de Fortaleza que foram medalhistas no campeonato estadual de taekwondo. Legal. Isso foi assim, incrível, me arrepio até de falar, porque quando eu vi os vídeos, assim, cara, é surreal. Eles nunca competiram na vida, eles aprenderam taekwondo na Voar, e o professor veio e falou, esses 2 meninos são muito bons, vamos investir neles. A gente foi lá, pagou a inscrição deles, deu todo o suporte para eles irem. Os 2 voltaram medalhistas. Um, inclusive, foi classificado para a seleção brasileira para poder competir numa regional, né? Então, a gente tem observado muito isso, assim, que o esporte realmente é uma ferramenta muito forte de transformação de vida e de trazer perspectiva para essas crianças. Então, é o caminho que a gente está buscando fazer, é estruturar um CT, né, que é um centro de treinamento de lutas, né, e aí lutas diversas tanto para Fortaleza como para Itauá.
Então, a gente também está com esse projeto estruturado para começar essa fase de captação. E é como eu falei, é a gente sair daquilo que... vamos fazer isso. Por que a gente vai fazer isso? Porque eu acho que isso é bom. Mas é bom para quem? Quem foi que nos trouxe que isso é bom? Então, tudo que a VA tem buscado fazer hoje, a gente traz a comunidade para o centro. A gente vai escutar eles. Quais as dores de vocês? Quais são as necessidades de vocês? Isso é real? Vamos olhar para os números, vamos olhar para a realidade local. E a partir desse diagnóstico inicial, a gente vai buscando estruturar e trazer soluções que eles participem desse processo. Legal. Que bom, cara, muito bom. Heraldo, essa 10 anos, 15 anos no total? De história, sim. De história, né? Nessa trajetória, nessa jornada, ou nessa toada, né? Já que você é sertanejo. Eu também sou, de Cajazeiras, na Paraíba. É? Da Paraíba? Sim. Cara, e aí você, ao longo desse tempo todo, você veio acumulando vivências, experiências, dilemas, né? Sonhos, aprendizado de maneira geral, e agora você está depositando tudo isso na Bem Inovação Social, que é a sua consultoria, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Cara, é perfeito isso, assim. Eu sempre tive muito claro que eu queria contribuir, né, com o desenvolvimento de pessoas, e isso vem amadurecendo cada vez mais, de poder também contribuir com outras organizações. Então, à medida que a gente foi fazendo as coisas na VA, a gente tem muito ainda para voar, mas a gente tem voado muito, isso é fato, né? Como eu falei, a gente saiu de um contexto de 80 crianças e hoje para 450, então a gente cresceu bastante. Muitas outras organizações começaram a nos buscar, enfim, tudo mais, mas até é interessante trazer sobre a BEM, porque, na verdade, a constituição da BEM nasceu de um trabalho feito por Wesley. O Wesley cantou, Wesley Safadão, né? Na época, um amigo meu que tinha uma conexão com a Tiane, ele tinha um movimento chamado W Solidário, e aí o W Solidário era um movimento que fazia algumas ações pontuais, eles queriam constituir uma OSC, uma organização, e aí eles nos contrataram, me contrataram na época, e a gente consegue ali montar um time de pessoas próximas de mim, inclusive a BEM, né? São as iniciais dessas pessoas, né? Que é o Baldu, eu e a Michelle. Então, a gente inicia a BEM nesse primeiro trabalho. Foi quando eu convido eles dois para estarem comigo nesse trabalho de constituir essa organização lá em Aracoiaba, que é a cidade lá do Wesley, né? Da família dele e da mãe dele. E aí, a partir dessa primeira experiência, assim, né, mais ampla, maior, a gente eu já fazia alguns trabalhos pontuais, mas nunca divulguei, nunca falei. Então, alguém me buscava, eu tô precisando disso, você faz? Faço. Ia lá e fazia, tudo mais, mas nunca pensei na criação de uma consultoria. E é aquela coisa, né, às vezes a gente desacredita muito no nosso potencial, né? Às vezes as pessoas estão o tempo todo dizendo assim, você tem potencial para isso. Você fica, não, mas será que eu tenho mesmo, não sei o quê? Então, se tem uma coisa que hoje eu olho muito, eu acho que e isso é muito empreendedorismo, você tem que arriscar. Então, você tem que ter coragem de arriscar. Então, hoje eu busco muito arriscar. Depois dessa experiência, você quer saber? Chegou a hora do mundo conhecer a gente, chegou a hora da gente colocar aí a nossa cara a tapa de fazer algumas entregáveis. Então, após essa entrega, né, ali para o Wesley, para a estruturação do W Solidário, né, a gente realmente cria a Bem Inovação Social e a gente hoje atua com consultoria desde o planejamento estratégico das organizações, a criação de plano de captação de recursos, estruturação de projetos, a governança dessa instituição, né, o funcionamento dela. A gente tem focado muito hoje também na estruturação de negócios de impacto e negócios sociais. Então, a BEM hoje ela tem esse leque aí, né, voltado não só para o terceiro setor, mas para empresas que queiram criar a sua política de ESG. Né? Então, muitas vezes tem empresas que nos buscam, a gente queria fazer uma ação ou um programa específico, né, que traga ali um impacto social, ambiental, de estruturação de governança. Então, dentro do ESG, a BEM atua muito fortemente com o S, que é com social, né, desde a criação, por exemplo, de programas de voluntariado corporativo, que é uma coisa que a gente já fez, né, ali para a Associação Médica Cearense, que a gente já fez para eles, a criação de um programa de voluntariado. A gente fez agora, recentemente, a incubação do Vai Maria, que é um negócio social do IPRED. Então, foi uma parceria entre a AGE, que é a Associação de Jovens Empresários, contratou a BEM para a gente fazer essa incubação do Vai Maria, que é um negócio social do IPRED. Então, bem diversificado. Então, quem tiver interesse, né, de poder, nos busque para que a gente possa também estar conversando. Então, a gente atua hoje fortemente nessa área, nesse contexto aí, não só voltado para o terceiro setor, mas para empresas que queiram aí criar sua política de ESG e especificamente dentro do social. Muito bom, Heraldo. Queria agradecer, cara, essa conversa de hoje. Dizer que trouxe aí... Pegou mais de 45 minutos, né? Foi, rendeu, viu? Rendeu que só, conversa boa.
Falando de terceiro setor, ESG, desmistificamos algumas coisas aqui sobre esse tema, conhecemos mais a trajetória bonita, rica aqui do Heraldo e como que o Heraldo, através da Associação Voar, junto com o time todo lá, tem impactado a vida de mais de 450 crianças, né, em Fortaleza e Itauá. Então, assim, para a gente que está fazendo esse projeto de conteúdo, é um prazer muito grande, Heraldo, a gente trocar essa ideia com pessoas que têm provocado esse impacto. E para a gente aqui, chegando a hora do almoço, bateu a fome, mas a gente está alimentado espiritualmente. Que bom. Com essa conversa. A gente sai inspirado. Eu espero que essa inspiração também consiga aí chegar até você que ficou aqui até agora. Agradecer você que nos assiste, nos ouve até este momento. Pedir para você, Heraldo, deixar os contatos aí da Associação Voar, os seus contatos, tá certo? Para quem quiser acompanhar nosso trabalho, você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, @Associação Voar, né? Então sem o cedilha e sem o tio. O meu é @Heraldo Noronha, sem o H, então não tem o H, Heraldo Noronha. Tem o nosso site também, www.associaçãovoar.org.br, então você pode também estar lá acessando. E fazer contato com a gente, conhecer nosso trabalho, enfim, gerar conexão. No final do dia é isso que a gente quer, se conectar com pessoas. É isso aí. E fazer com que a gente possa também impactar na vida de quem chega até a gente e ser impactado também para quem vem até a gente. Obrigado, foi uma satisfação, estou muito feliz de estar aqui. Realmente, eu acho que falar quem faz não é falar só de nós que estamos aqui, mas de todo mundo que dá esse suporte para fazer a coisa acontecer. Então fica a minha gratidão a todo mundo que aporta, né, e acredita e apoia o trabalho da VAR, todo o time da VAR, que faz isso acontecer no dia a dia, que está ali na o que eu chamo da trincheira da vida, fazendo isso acontecer, acredita. Então, estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da nossa trajetória e agradecer você por esse espaço. Valeu. Espero aí que seja cada vez mais um espaço aqui que possa ser frutífero, muitas conversas venham, muitas conexões sejam realizadas e que vocês possam crescer cada vez mais. Obrigado, Heraldo. Sem abusar da amizade, mas pedir mais um favor para você que está aqui com a gente. Como eu venho pedindo em todo episódio, né? Deixe seus comentários, feedbacks, sugira convidados, né? Comenta aí o que é que você está achando desse conteúdo que a gente está produzindo, porque a ideia é continuar, produzir cada vez mais e, claro, né? Sempre melhorar. Então, deixar aqui o @ da agência, né? Modernista Digital, o site da agência é modernista.digital e eu sou Giuseppe Lira. Abraço. Tchau, tchau. Boa. Obrigadão.